Amém, amados? Abra sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Primeiro Reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: faça-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se para salvar a sua vida, se foi. Chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Esse versículo 4 é muito importante, porque o texto diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: basta, toma agora, Senhor, a minha alma, pois não sou melhor que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido, sobre pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo, pela segunda vez esse anjo, e tocou-lhe e disse: levanta-te, come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8 e último: levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias, repita comigo, 40 dias e 40 noites, até aqui. Deus e Pai, toma minha vida nas tuas mãos, usa-me como instrumento, é o que eu te peço, Senhor. Nós queremos simplesmente ser canal nas tuas mãos, ser instrumento teu, Senhor. Então, no nome de Jesus, fala conosco. Levanta uma das tuas mãozinhas e diz: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu prego a partir de agora. Eu fico tentando imaginar um alimento tão poderoso. É claro que falamos disso há esses dias. Falamos desse nível de alimento, esse pão, essa água que Elias come e Elias bebe e sustenta esse camarada durante os 40 dias e 40 noites. Nós vimos aqui esses dias que não é o pão ou a água, é quem deu o pão e quem deu a água. Então o poder não está no pão e nem na água, o poder está naquele que deu o pão, naquele que ofereceu a água. Pão para quem come e que nunca mais tornaria a ter fome. Pão para aquele que bebe, água, perdão, para aquele que bebe, nunca mais tornaria a ter sede. É um nível de pão dado pelo céu. É o céu quem determina dar um nível de alimento tão sublime, um nível de alimento tão capaz de suprir as necessidades de um homem terreno, um homem terrestre, um homem como eu e você. Um nível de pão, um nível de água. E nós vamos observar nesse texto, a partir do versículo de número 3, que Elias teme a voz de uma mulher, a voz de Jezabel, a esposa de Acabe. Essa mulher realmente era de causar medo. A Bíblia vai falar dela em Apocalipse, sobre o espírito de Jezabel. É um espírito tão atuante no nosso meio, nos dias atuais. É um espírito tão verdadeiro, um espírito tão oculto dentro das igrejas, o espírito de Jezabel. Mas não é disso que eu quero falar hoje. Eu não quero simplesmente dizer ou falar de uma mulher que profetizou, que liberou uma palavra, dizendo o seguinte: olha, aprove aos deuses que eu também fizesse com você aquilo que você fez com os profetas de Baal. Ou seja, da mesma forma que você matou eles, eu vou matar você. E a Bíblia diz que ele se levanta, ele temendo, ele se levanta, e com o objetivo de salvar a sua própria vida, ele chega a Berseba, que pertence a Judá. Ali, ele já toma uma medida drástica demais. Ele decide continuar a sua caminhada sozinho. Ele deixa o seu moço e ele prossegue sozinho. Você conhece o texto é bem narrado, Adriana, é bem explicado.
E no versículo de número 4 desse texto, começa então um desenrolar da nossa história de hoje. A Bíblia diz que ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Repita comigo: ele mesmo, porém, se foi ao deserto. Era um caminho de um dia. O texto diz que ele se assenta debaixo de um zimbro e ele pede para si a morte. O texto é muito claro, porque Elias vira e diz assim: olha, eu não sou melhor que os meus pais. Se tem uma coisa que ele fala que é verdadeira, é esse texto: eu não sou melhor que os meus pais. A dificuldade hoje de filhos entenderem isso é muito grande. Os filhos acham que são melhores que os seus pais. Ele está vivendo uma crise emocional tão grande, ele está vivendo um problema tão acentuado, tão agressivo. Ele entra num processo depressivo tão forte, que ele pede para si a morte. Ele vira e diz assim: olha, eu não sou melhor que os meus pais, então não tem por que o Senhor não tirar a minha vida, não arrancar a minha vida. E o texto continua dizendo que, no versículo de número 5, para a gente contextualizar, o texto diz que ele deitou e dormiu debaixo do zimbro, até que um anjo lhe toca. O anjo lhe toca e diz: levanta-te e come. Aí no versículo de número seguinte, ele olha para a cabeceira e ele percebe um pão cozido sobre pedras em brasas e uma botija de água. Numa versão, e eu não quero nem que abra para a gente aqui ganhar tempo, mas na NVT vai falar sobre pedras aquecidas. Pedras aquecidas. Então ele se depara com um nível de amor de Deus, sabe, tão grande, um nível de benevolência de Deus tão grande, que prepara para ele pedras aquecidas, pedras que agora o texto diz que vão preparar para ele um pão cozido. Não é um pão assado, é um pão cozido. E prepara para ele um nível de água, também uma botija de água. E eu creio, de águas refrescantes, de água numa temperatura agradável para ser consumida. Mas o texto diz que ele come e ele torna a dormir. E a primeira coisa que eu fico aqui imaginando é do tempo do sono. Ele come, ele bebe e ele dorme. Qual foi o tempo? Porque o anjo teve que voltar novamente e tocar. Versículo seguinte: por que o anjo volta para tocar-lhe novamente? Qual é o tempo que ele leva dormindo entre o primeiro alimento e o segundo alimento? Calculo eu que bastante tempo se passa, ao ponto do anjo ter que vir novamente, dizer: cara, acorda, acorda, porque o caminho te será muito longo. Come novamente, bebe novamente. E aqui eu consigo ver ou enxergar o amor de Deus. Eu consigo enxergar a graça lá no Antigo Testamento, a tipificação dela. Eu consigo ver aqui algo tão lindo e algo tão maravilhoso, porque eu acredito, irmãos, não é o que a Bíblia diz, é o que eu acredito. E aí eu estou conjecturando, isso não é pecado. Eu acredito que depois dele dormir, depois dele dormir e talvez durante horas, e do anjo voltar e tocar nele novamente, que a água ainda estava numa temperatura agradável para o consumo, que o pão ainda estava aquecido para ser consumido. Eu acredito num Deus que manteve a água refrigerada. Eu acredito num Deus que manteve um pão aquecido. Eu acredito num Deus que manteve essa pedra aquecida, não só para oferecer a ele um pão cozido, mas também para aquecê-lo na temperatura baixa que fazia. Então é um Deus tão lindo. Eu quero tentar te mostrar que esse Deus é tão maravilhoso. É um Deus que pega Elias e diz assim: Elias, eu vou te sustentar. Elias, eu vou te manter. Eu estou olhando para você e estou vendo você tão caído. Eu estou olhando para você e estou vendo você tão prostrado. Eu estou olhando para você e estou vendo você tão derrotado, Elias. Ainda que lá na frente o Senhor vai virar para ele e vai dizer assim: olha, há 7.000 que não se curvaram a Baal. Há 7.000 que eu tenho sustentado de pé, mas Elias, eu ainda conto contigo. Mas não é onde eu quero me prender.
Eu quero me prender um nível de geração que será alimentada, sabe, irmãos? Que no tempo da tua dor, da tua adversidade, no tempo da tua luta, no tempo das tuas incertezas, Deus olhará do alto e dirá assim: olha que lindo, olha o que eu vou fazer com ele. Eu vou enviar um anjo para ele. Você recebe aí? Eu vou enviar um anjo para ela. Ela precisa de um alimento, pois se eu não alimentá-la, ela não suportará a caminhada de 40 dias e 40 noites. Isso é lindo quando eu olho para isso e vejo Deus então designando um anjo. Quem irá por mim lá na terra? Quem irá por mim lá diante desse homem, o profeta da restauração, Elias? E quem o servirá? Com pão, com água e com pedras aquecidas. Quem irá por mim? E eu acredito que um anjo dos anjos do Senhor diga: Senhor, envia a mim, deixa que eu vou lá servir a Elias. E Deus olha do alto e diz assim: bem, se eu não servi-lo, ele não suportará. Se eu não servi-la, ela não suportará. Então leve para ele o alimento. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. Um Deus que sustenta você, a mim, no tempo da minha dor, no tempo da minha aflição, no tempo das minhas dificuldades, no tempo, sabe, um Deus tão lindo, tão maravilhoso. Um Deus que olha para nós e diz assim: ah, você é meu, você é minha, e eu sei das tuas limitações. Você entende isso? Você consegue aí levantar as tuas mãos, ou uma das tuas mãos, e dizer assim: eu tenho crido num Deus que conhece as minhas limitações. Existe um Deus que conhece as tuas limitações. Existe um Deus que olhou do alto e disse assim: eu preciso servi-lo, eu preciso servi-la. Eu preciso trazer pão, enviar pão. Eu preciso enviar água para ele, água do refrigério. Ela precisa de água, ele precisa de água. Eu preciso enviar o pão. Aquele pão era a tipificação do próprio Cristo, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Que coisa linda, que coisa maravilhosa, irmãos. Que coisa digna do mundo espiritual, que coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo esse Deus porque ele atende o necessitado, ele atende o aflito. Ele é aquele que olha e diz assim: eu sou o Deus de vocês. Eu vejo a capacitação de cada um. Eu conheço as suas limitações. Eu jamais vou te provar além da sua capacidade de suportar. Um Deus, deixa eu repetir, porque eu preciso entrar na segunda e última parte dessa mensagem, dividida em duas partes. Um Deus que olha e diz assim: eu preciso dar água para ele. Se ele não beber água, se o Mauro não beber água, ele não vai suportar. Se ele não vem cá, Tiago. Se ele não beber dessa água, aí Deus envia um anjo, entende? Aí o anjo vai lá e serve. Ele olha para a cabeceira, tem água, amado. Por favor, bebe, porque a caminhada vai ser longa. Bebe da água. E de repente, depois ele beber dessa água, ele pega num sono profundo. O texto diz que ele dorme novamente. Se não fosse um sono profundo, o anjo não precisava voltar para dizer: querido, você precisa ser aquecido novamente. Você precisa caminhar, e para isso eu preciso que você coma, que você beba de novo. E o anjo então apresenta novamente a água para ele, a água do refrigério, e aí ele bebe novamente da água. Ele come novamente do pão. Você está entendendo? Diga amém. Ele come do pão, ele bebe da água. Repita comigo: Elias comeu do pão, bebeu da água, foi aquecido pela pedra do aquecimento. Repita: e que lindo. Fala assim: que lindo, pastor. E caminhou, vamos lá, quantos dias? E quantas noites? Então repita comigo: Elias, um homem cheio de Deus, foi alimentado com pão, foi alimentado com água e caminhou quanto tempo? Bate palma para Jesus, pois ele merece. Olha para o pastor: Deus te entende. Tem alguém do teu lado? Vira assim e diz assim: Deus te entende. Faz assim com o dedinho, ó. Olha para mim. Só que hoje eu não vim ministrar para esse nível de pessoas. Eu não vim pregar para esse nível de pessoas.
Não foi isso que Deus me deu. Tema da nossa meditação: cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Cheios do Espírito. Eu vou caminhar contigo, eu vou ao Evangelho de Mateus, capítulo 3, a partir do versículo número 13. O versículo diz que por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Versículo seguinte, o texto diz, me ajuda aí, queridos, travou, me fala. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Versículo 16 diz que, batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus. Repita comigo: eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Versículo 17, o texto diz que eis que uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Eu quero ministrar um Cristo que foi cheio do Espírito, que depois que se batiza, ele é cheio do Espírito. Eu quero hoje, irmãos, literalmente ser instrumento de Deus para mexer com você, mexer com o teu interior, mexer com alguns princípios teus, mexer com alguns níveis de relacionamento com Deus aqui nesse lugar. E o texto diz então, a partir do capítulo 4, que é o próximo capítulo desse texto, que a seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu paro aqui, olha para mim, repita comigo: Elias foi para o deserto por conta própria. Jesus, vamos lá, nova unção, Jesus foi para o deserto conduzido pelo Espírito. Pegou aí? Vamos entender? Jesus só foi para o deserto depois de cheio do Espírito. Depois que ele está cheio do Espírito, ele vai para o deserto. E aí ele vai para ser tentado pelo diabo. E os versículos subsequentes aí a gente vai lendo aí. Depois de jejuar quantos dias? 40 dias e 40, ele teve fome. Olha para o pastor, deixa eu falar para você, 40 dias e 40 noites é um processo. Não necessariamente sejam 40 dias, de repente na tua vida é uma semana, um dia, um mês, um ano. É um processo. E Jesus então aqui, no caso dele, ele vai jejuar por 40 dias e 40 noites, e ele teve fome. O versículo de número 3 diz que o tentador, ouviu o tentador, se aproxima dele e diz assim: se és filho de Deus, manda com que essas pedras se transformem em pães. Que coisa, né, irmãos? Jesus responde assim: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus começa aqui agora a combater o diabo. Ele vai usar a palavra para falar com Jesus. O texto diz que então o diabo levou a cidade santa e colocou sobre um pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a respeito que te guardem, e ele te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E levou ainda o diabo a um monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo. Olha que coisa! E a glória deles. Ele disse: tudo isso te darei se te prostrado me adorares. Então Jesus ordenou: retira-te daqui, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Aqui começa algo lindo, sabe? Fica no 10 para mim. Aqui começa algo lindo e maravilhoso.
Aqui Jesus, ele está vencendo o tentador através da palavra. Mas nós estamos vendo um Cristo diferente de Elias. Nós estamos vendo um nível de Cristo completamente diferente. Como assim, pastor? Como assim, pastor? Só você. Como assim, pastor? O texto diz assim: então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. No versículo de número 11 desse texto, o texto diz assim, leia comigo: com isto Elias, o profeta da restauração, precisa ser alimentado aqui, porque se ele não é alimentado, não fosse alimentado aqui, ele não suportaria a caminhada. Deus envia um anjo que alimenta Elias. Ele dorme, acorda, cara, come de novo. Eu vou manter o pão aquecido, a água refrigerada, e as pedras, além da capacidade dela de manter os pães aquecidos, é para te aquecer também. Um homem que agora, se não comer no início, não suporta a caminhada. Eu vim aqui ministrar para um nível de igreja, irmãos. O nível de igreja. Eu quero ministrar para o nível de igreja que não vai precisar de um alimento no início para suportar uma caminhada. O nível de igreja que vai ser cheia do Espírito, que vai vencer o processo dos 40 dias. E ao término desse processo de 40 dias, versículo 11, Deus enviará anjos para te servir. Deixa eu te fazer entender. Chega de pobre coitado que somos. Chega daquele nível de cristão que temos sido, de Deus olhar do alto e dizer assim: se eu não alimentar, Ele não suporta. A prova é que Elias estava vazio, irmãos. E quando estamos vazios, a gente realmente não suporta. Talvez as dores desse mundo, os problemas desse mundo tenham te secado de alguma maneira. Existe um Deus tão lindo, sabe, que tem olhado do alto e tem dito assim: eu preciso dar pão para ele no início, porque se eu não der no início, ele não suporta o processo. Eu preciso dar água para ela no início, porque se eu não der água no início, ela não suporta o processo. Mas tem um Deus olhando do alto e dizendo o seguinte: se ele for cheio do Espírito, se ela for cheia do meu Espírito, eles suportarão o processo. Eu não vou precisar alimentá-los no início. Não serão um nível de cristão que tudo se magoa, tudo se ofende, tudo se...
não serão um nível de homem e de mulher de Deus tão frágeis, tão pequenos, tão... E olha que o texto aqui, quando eu acompanho Elias, eu vou ver que tantas coisas ele já havia feito. De repente você tem feito muitas coisas para o reino, mas Deus continua olhando do alto e dizendo assim: se eu não alimentar no início, ele não suporta a caminhada. Mas o exemplo que o Senhor usou é Cristo. Eu podia ter usado Paulo no seu processo dos 3 dias, que só vai ser alimentado no final, irmãos. É um nível de igreja que precisa entender isso. É um nível de igreja que eu quero pastorear, sabe? Aquilo que eu ministrei de manhã lá em Romanos 8:31, que diremos pois acerca destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O nível de uma igreja tão cheia, E uma igreja cheia não é uma igreja movida por emoção. É uma igreja que sabe em quem ela tem crido. Uma igreja que de repente vive até o processo, é cheia do Espírito, mas que de repente vai perguntar para o Senhor e dizer a Ele: Senhor, qual é o término do meu processo? De repente você tem vivido dias tão conflitantes, que você não sabe quando é o término do seu processo, mas eu posso te dizer. Eu tenho margem bíblica para te mostrar o momento certo que o teu processo vai findar. O momento certo que os teus 40 dias eles findarão. O versículo 11 do capítulo 4 diz que depois que o diabo o deixou, vieram os anjos. O final do teu processo é justamente quando os anjos chegarem diante de você e dizer assim: ó, pode comer, filho, pode comer, filha, está aqui o alimento, você venceu o processo, toma aqui. Deus hoje vira para nós, irmãos, e quer tentar implantar no teu coração e no meu algumas certezas tão fortes, que mesmo que eu não esteja vendo nada, eu continuo crendo. Mesmo que nada aos meus olhos estejam acontecendo, eu continuo crendo que no mundo espiritual tem alguma coisa se manifestando a meu favor. Uma igreja tão ligada com Deus, deixa eu repetir de novo, tão cheia do Espírito, que essa igreja vai estar tão próxima do Pai, de vidas tão próximas do Pai, que o Pai vai dizer assim: outrora eu precisava te alimentar para você caminhar, agora você caminha para ser alimentado. Outrora eu precisava te alimentar, porque eu olhando do alto, olhava para ti, eu dizia: ele não vai suportar, ela não vai suportar. Hoje, de um Deus que olha do alto, de um Senhor que olha do alto e diz assim: ele não está entendendo nada. Ela não está entendendo nada, mas ela não arredou o pé, ela não foi embora, ela não saiu do campo de batalha. Ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E Deus é tão amável, é tão amor, é um dos seus atributos, que Ele olha e Ele sonda o teu interior. E ainda que você esteja naquele estágio de ter que ser alimentado no início, Ele tem expectativas contigo. Ele tem expectativas que tu cresça, sabe? Ele tem expectativas que você amadureça.
porque Ele quer que um dia você seja tão cheio do Espírito, que vai lidar com seus processos, igreja. Não vai desistir, não vai abandonar. De repente o primeiro dia doído, o segundo, o terceiro, o 10º. Ainda tem muitos outros dias pela frente, mas Ele olha do alto e diz assim: és o meu filho amado. Uma capacitação que vem de forma tão sublime, tá? Sabe? Tão linda do alto. Um Deus que olha e diz assim: o Alexandre suporta. O Alexandre suporta ser cheio do meu Espírito. E vencer os processos da vida. Chega, irmãos, do céu ficar olhando para nós, e do apóstolo Paulo virando a igreja de Corinto, lá no capítulo 1, versículo 3. Projeta não, projeta não, projeta não. Sabe, projeta não. E olhando para nós e nos vendo sempre como pobres coitados, é porque você não entendeu a sua identidade que tu possui no céu. E em meio a tudo isso, em meio a tantas desistências, Deus tem sustentado pessoas, sabe? Não com pão, nem com água, mas com o Espírito dEle. Ele vira para nós e diz assim: eu vou te encher. E se vocês forem cheios do meu Espírito, vocês suportarão o processo. E no final de tudo, eu mesmo enviarei um anjo só para você, só por você, para poder dizer: filha, pode comer agora. No Evangelho de João, no capítulo, no Evangelho de João, no capítulo 21, a partir do versículo de número 9, a gente vai observar que os discípulos tentaram pescar durante toda uma madrugada, e eles nada apanharam. E Jesus então vira e diz assim: lançai a rede do lado direito do barco. E eles lançaram. Mas o discípulo a quem Jesus amava, João, ele vira para Pedro e diz assim: Pedro, é um mestre. Jesus já havia ressuscitado. Aí a Bíblia diz que Pedro está desnudo, vai lá, se cobre, se lança ao mar e vai nadando ao encontro de Jesus. Jesus está na praia. E o texto diz que ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e também havia pão. Jesus prepara tudo para os seus discípulos, sabe? Repita comigo: quem vence o processo é servido. Eu gosto quando Jesus vai dizer assim: a quem me servir, o Pai o honrará. Deus quer uma igreja que vença processos, irmãos. Deus quer uma igreja que não recue. Deus quer uma igreja que, ainda que não esteja entendendo nada, como diz a canção que nós vamos cantar daqui a pouco, vai poder virar e dizer que a resposta é que eu vivo de milagres. Uma igreja que olhe para dentro de si, uma membresia que olhe para dentro de si
e não consiga enxergar em si mesmo talvez um nível de capacidade, mas dentro desse vaso de barro tem uma essência, há um Espírito, sabe, que te unge, que te amadurece. Eu encerro agora, irmãos. Estamos no último mês do ano, um ano profético, que seria o ano do crescimento. E desde o início, quando Deus me deu essa palavra, eu sabia que o crescimento não era em quantidade, não era quantitativo, era um crescimento nele. Chegando no último mês do ano, Deus me põe para ministrar algo na tua vida. Se tu for cheio do meu Espírito, será suficiente para que você continue essa trajetória, continue nesse processo, continue nessa caminhada e fique firme aí. Deixa eu só repetir para você: Elias precisou de pão e água para caminhar 40 dias. Jesus só precisou ser cheio do Espírito. Se você for cheio do Espírito, você suporta. Se você for cheia do Espírito, você suporta. Se tu hoje talvez usar o que Jó vai dizer, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Se você confiar nele, irmãos, e mesmo que os teus inimigos, ou até mesmo os teus amigos, estejam perguntando: cadê o teu Deus? Como pode? Você foi acometido de Covid, você vai à igreja. Você vai dizer assim: mas eu não morri. Você vai dizer assim: Deus me guardou. Eu quero encerrar essa ministração para você. Hoje eu não vim aqui para dizer: Deus está derramando de um nível de pão, um nível de água que vai ser necessário para que você prossiga a tua caminhada de 40 dias e 40 noites. Não. Hoje eu vim ministrar para a igreja, para os pastores, para os trabalhadores. Deus vai derramar do Espírito dele sobre nós. Deus, se eu repetir, Deus vai derramar do Espírito dele sobre nós. Deus vai nos fazer cheios do seu Espírito. Fica de pé em nome de Jesus. Deus vai nos fazer cheios do teu, não apaga não. Deus vai nos fazer cheios do seu Espírito. E cheios do Espírito Santo, você vai suportar. E no final do teu processo, Ele vai enviar um anjo para te servir. Chega de precisar comer para caminhar. Você vai aprender a caminhar para ser alimentado. O alimento vai vir no final do teu processo. O alimento não vai chegar agora. Ele olhou do alto e disse: não vou dar alimento não. Eu vou te encher do meu Espírito. 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 Oh! Uma igreja cheia do Espírito é uma igreja que a resposta é que você vive de milagres. Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: eu não sei como vai ser, eu não sei como Deus vai fazer, mas eu sei que Ele vai fazer. Eu sei que Ele vai fazer. Ele vai fazer. Aponta para a pessoa, diga: eu sei, Ele vai fazer. Aponta aí, vai. Diga: eu sei, Ele vai fazer, Ele vai fazer. Diga assim: aquieta o teu coração. Diga assim: hoje Ele só vai te encher do Espírito dEle, e Ele vai fazer. Espera mais um pouco, aguarda mais um pouco, e Ele vai fazer. Ele vai fazer, irmãos. Ele vai fazer. A qualquer momento,
Pergunta assim: pastor, quando que o anjo virá? Ah, irmãos, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu posso dizer, eu vivo de milagres. Eu não sei quando vai acontecer, eu não sei quando ele vai se manifestar, eu não sei de que jeito ele vai fazer, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu vivo de milagres. E a partir de hoje, eu ministro sobre vocês: sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito. Cheios. Aleluia. Levanta a tua mão. Cheios do Espírito. Cheios. Aleluia. Oh, glória. Quem acredita em milagre, cante comigo e adora o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. A resposta aqui: eu vivo de milagre. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Não há lugar. Vem comigo. Não há lugar melhor do lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Vem comigo. Capaz de me levar à paz que excede todo entendimento. Quem vê de fora não entende como a nova unção está de pé, de pé, de pé, de pé, de pé, de pé. Como eles conseguiram. Vai! A resposta aqui: eu vivo de milagre. Dessa vez vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Vem comigo. Não há lugar. Não há lugar melhor. Oh, glória a Deus. Do lugar que eu sinto que o Senhor está. Só neste lugar o medo perde a vez e dá lugar à fé. Vem comigo. Capaz de me levar à paz, vai, que excede todo entendimento. Rabacarabachê. Quem vê de fora não entende como é questão de pé,
aqui, eu vivo de milagres. Dessa vez vai ser mais um milagre. Se você quer, cante. Eu não sei.